Cristo seja com todos. Amém. Estamos aqui, irmãos, graças a Deus. Deus nos concedeu essa bênção, essa libertação, né? Todos nós libertos para estarmos aqui nesta manhã e com vida e saúde. E nós vamos meditar talvez alguns assuntos conforme a gente prega aqui na igreja. Ele pode até repetir uma mensagem, mas sempre a gente muda o tema. Orar com sabedoria. Será que todos nós sabemos orar conforme precisamos, né? E nós vamos acompanhar aqui pela Bíblia, né? Porque ela realmente é a nossa fonte de comprovação daquilo que a gente fala. A palavra oração, ela tem como sinônimo rogar, pedir, suplicar e mais outro sinônimo, não é isso? Então, nós vamos primeiramente falar um pouco a oração que se faz para si próprio. E a gente tem já um exemplo bíblico aqui daquele leproso que Jesus estava numa determinada cidade e quando ali eles se encontraram. E aquele leproso, vocês sabem que o leproso ele tinha que ficar isolado da sociedade. Era uma doença muito humilhante. E quando o leproso viu Jesus, disse que ele prostrou diante dele e lançando-se o seu rosto, baixando o seu rosto, e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. Vocês percebem a humildade? Se tu queres. Louvado seja Deus. Né? E aí Jesus logo lhe respondeu: Eu quero. Eu quero. Aí ele disse em seguida: Se limpo. E estendeu a mão sobre ele e o foi curado. Agora vem a pergunta: ele queria saúde. Qual é a finalidade da sua saúde? Para si próprio, eu ter saúde. Mas o profeta Isaías, ele disse que nós fomos criados para a glória de Deus. Então veja bem, a gente não vê no texto que esse leproso saiu divulgando, contando a bênção. Ficou a bênção só para ele. Na verdade, nada conta, porque é bom ter saúde. Com a saúde você pode andar, conversar, visitar alguém, conversar com alguém, ir em determinado lugar conveniente, não é isso? E com a saúde a pessoa fica entusiasmada e deve até todos agradecer a Deus por ela. Depois nós temos outro exemplo, no caso, a cura do lunático. Que, queira ou não, se tem, as vidas têm influência com a lua, até as águas aumentam, não sei se você já viu, nos poços, nas antigas cisternas, as águas aumentam, né? Quando a lua ela está crescente. Geralmente tem também um domínio sobre as grávidas
Então, no caso, a lua ela tem um domínio sobre essa questão e de aumento também das águas, conforme eu disse. Até para a plantação, se você plantar na lua minguante, então a gente tinha essa ideia de que os grãos desenvolveriam, germinavam e a produção não dava bicho nos grãos da futura lavoura. Depois que você colhesse, a colheita. E aí então, a doença também, ela influencia essas doenças como doença lunar, quer dizer, causada pela influência da lua. O demônio, o rapaz, ele tinha um problema de uma doença tipo convulsão, não é isso? Epilepsia. E o pai dele veio até Jesus para que Jesus o curasse, porque o inimigo jogava ele nas águas, no fogo, e ele sofria muito, diz o texto. Aí Jesus, e esse homem, e aquele homem também, ele teve a humildade do tocante, o pedir Jesus para solucionar o seu problema. E aí Jesus, então, teve compaixão dele e disse assim, e Jesus repreendeu o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora, o mesmo sarou. O menino sarou. Então, ele ficou curado. Mas o que é que ele fez também da sua cura? Ele saiu para falar que Jesus o curou. Ele foi beneficiado, ficou livre. Glória a Deus por isso. Volto a dizer, a saúde é muito boa. A libertação, uma pessoa liberta do inimigo é ótimo. É uma pessoa preparada já para servir a Deus. É isso? Agora, outra coisa aqui importante, no caso, pode acontecer nos nossos dias. Geralmente, as coisas não são 100%. Por exemplo, quando você fala em determinadas coisas, não é 100%. A gente tira alguns exemplos. Nós, muitas vezes, quando estamos desempregados, nós pedimos a Deus para abrir uma porta do emprego para nós. Esse emprego, o que é que eu irei fazer com esse emprego que Deus me dá essa porta aberta? O que eu irei fazer dele? Ganhar dinheiro, no caso, suprir as minhas necessidades, mas se for só isso, eu estou fazendo, como é que se diz? É um desejo próprio para mim. Mas quando você pede a Deus, às vezes tem alguém que a porta pode fechar para ele. É como os gafanhotos que devoravam a lavoura daqueles que não ofertavam a Deus. E Deus fez promessa: vocês trazem os dízimos à casa do tesouro, e eu vou repreender o devorador. Amém, Jesus. Sabemos que tem muitos crentes que às vezes eles também têm o problema da falta de emprego e eles são dizimistas. Por isso que eu estou dizendo, não é 100%. Você pega um exemplo daqui e dali. Então veja bem, a oração precisa de ser com sabedoria para nós enxergarmos os dois lados, conforme agora nós vamos partir para essa parte. Mas ainda quero dizer, pedir a Deus sabedoria para nós aprender ou passar um concurso. Nós temos pessoas aqui
né? Já passaram, outros não passaram, mas continua estudando para passar, mas muitas vezes vai ter aquele que ele pede, mas ele não estuda. Não procura informação, não é isso? Então aí, ele também, o que é que ele vai fazer quando passar no concurso? Viver uma vida tranquila, ganhar muito dinheiro, né? Bom seria, né? Ganhar bastante dinheiro, você patrocinar, comprar suas coisas que você quer, ótimo. Só que sempre é um desejo próprio. Agora nós vamos pensar um pouco no aqui e o ali, ou aqui ou acolá. Vamos meditar um pouco aqui agora na questão da sabedoria da nossa irmã Ana. Ela não gerava um filho. E ela então ali no templo, estava lá o sacerdote Eli. E quando ela orava a Deus. Quando ali o sacerdote viu ela orando, mas assim, só viu o lábio dela mexer. E aí o sacerdote disse: olha, aparta a mulher do seu vinho, você está embriagada. Infelizmente faltou ali o que? O discernimento. Acontece que ela diz: meu senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu estou pedindo a Deus para que Ele me dê um filho. E aí o sacerdote disse: olha, se é isso, mulher, então vai em paz e assim será feito. E ela continuou, e aí ela engravidou, né? E deu à luz um filho. Mas o seu pedido, irmãos, era este: me dê, Deus, um filho. E quando eu tiver esse filho, dar luz esse filho, eu irei entregar ele na tua casa, para que seja profeta. Uma oração com sabedoria. Não é para mim, não, Deus. É para o meu Senhor. É para o meu Deus. E diz que quando ela deu à luz a Samuel, ela, quando foi desmamada a criança, quando chegou o tempo, ela levou o menino, o rapazinho, para a casa do Senhor. E lá, diz assim, ela entregou por todos os dias da sua vida, entregou nas mãos de Deus. Veja bem, irmãos, coisa maravilhosa. Agora vamos meditar sobre o patriotismo. Será que todos os nossos irmãos evangélicos, católicos, todos os habitantes desse país, todos, crente não crente, católico ou não, será que tem pedido a Deus, para Deus abençoar o nosso país? É caso para se pensar. Quando eu quero algo de bom para mim, e quero algo de bom para os meus irmãos, para os meus amigos, para o meu povo, eu estou fazendo uma oração de duplo sentido. E aqui nós vemos patriotismo, o patriota, aquele que ama a sua pátria. Ele não faz quebradeira em patrimônios públicos.
Ele não deseja tirar o que o outro tem. A pessoa patriota, ele quer ver o sucesso da sua pátria, quer ver um povo sábio que se desenvolve, um povo que possa ajudar alguém que depende dele. Então, numa pátria, tem família, que é o que a gente muito defende, a família, porque o princípio é a família. Quando Deus criou o homem e a mulher, aí inicia a família. Nós vemos lá no Éden, quando Deus fez Adão e a Eva, ali começa a família, e essa família ela foi desenvolvendo de tal forma que iniciou em tribos, em municípios, estados, continentes, e assim sucessivamente, e até na vinda de Jesus Cristo, essas famílias originam-se de Adão e Eva. Então, o patriota deseja o bem da pátria, deseja o bem de todos de uma pátria. E aqui, então, nossos irmãos, lá naquele tempo, lá no povo de Israel, eles começam aqui, eu coloquei aqui, primeiramente, houve-se oração a favor, né? Dizendo assim, orai pela paz, orai pela paz de Jerusalém. Olha bem, paz, irmãos, é tranquilidade, é ausência de guerra, a maneira pela qual todos gostariam de ter paz. O nosso mundo não está tendo paz, o nosso país não está tendo paz, está tendo ausência de guerra, graças a Deus, mas parece que fica muito parecido com a guerra civil. Muita gente sendo assassinada. E precisamos de fazer o que disse aqui, orai pela paz de Jerusalém. Esse pediram aquele tempo. Nós precisamos de orar pela paz do nosso Brasil, para Deus abençoar o nosso país. E aqui, eu acho importante que diz assim, se você ora pela paz de Jerusalém, pelo seu Brasil, então está dizendo assim, prosperarão todos que o amam. Queira ou não, se eu faço bem a alguém, sem troca de favor, mas a minha recompensa vem, porque Deus não é injusto para esquecer das nossas boas obras. Então, veja bem, prosperarão todos que amam, mas primeiramente diz, orai pela paz. O zelo pela casa de Deus, disse aqui, por causa da casa do Senhor nosso Deus, por causa da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Olha que maravilha, que zelo pela casa de Deus. Então, amados, é algo importante. Eu não quero só para mim, eu quero para as coisas de Deus também. E agora o salmista, né? Certa vez, ele estava na sua casa, depois de colocar os inimigos debaixo dos seus pés, ele estava na sua casa, feita de cedro.
E ali diz que ele, meditando, olhando para a sua casa, aí ele disse: eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus está debaixo de tenda. A preocupação de Davi com as coisas de Deus, o zelo. Aí sabe o que ele disse, irmão? No Salmo 132, versículo 5, 3 e 5, ele diz assim: eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não fazer um lugar, preparar um lugar, uma casa para o Deus de Jacó. Eu não darei sono, a preocupação com o terra. E Deus colocou ele para ser rei e avisou-lhe dizendo: tu não farás templo para mim, mas Salomão teu filho. Então tu serás rei em Israel. E aí ele suplica a Deus, né? E ele dá satisfação para o povo que ele tinha prometido de que ele iria edificar o templo. E aí ele não edificou. E ficou para Salomão. Agora, Jesus, vamos ouvir agora o que Jesus falou. Ele enviou 70 discípulos, de 2 em 2, para ir levar a mensagem aonde ele teria que ir. E esses discípulos, na hora que ele enviou-lhes, aí ele ensinou para eles e para nós no dia de hoje. Ele disse: olha, a seara é grande, o lugar de plantio, ou já plantado, não é isso? Para colher. A seara é grande, a terra está preparada, mas os obreiros são poucos. Ele querendo dizer, né? O mundo é o lugar da pregação do Evangelho para todos, mas precisa de obreiro. Aí então ele diz para eles e para nós: pede ao Senhor para que envie obreiro, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Irmãos, nossa oração é estende para muita coisa. Não é? Nós, antigamente, eu orava menos, orava quase mais pela família, né? Depois eu vi que é pouco demais. Eu passei a orar, no caso, para a igreja, para as pessoas que nem pertencem à igreja, os governantes, para que eles possam ser guardados também nas mãos de Deus, como nós oramos para os irmãos, oramos a Deus para guardar nossos irmãos, nossa igreja, nosso povo, desta ou daquela igreja, para que a gente saiba que estão todos bem. Então, amados, ficamos nós então por aqui. Vamos pedir a Deus para enviar o obreiro, para nos ajudar. E vamos falar com alguém
que os tempos já estão passando e as pessoas deixando as oportunidades passar. E assim que nós entregamos literatura para as pessoas, não basta isso. Temos que orar para que Deus faça a obra. Porque Paulo mesmo disse: eu plantei, Apolo regou, mas só Deus dá o crescimento. E se nós trocássemos essas palavras, só Deus faz germinar na vida de cada um, para que as pessoas que nós evangelizamos, damos folhetos, oramos por ela, para que ela também possa participar do reino do céu, que está prometido a todos aqueles que assim se entregaram a Cristo Jesus, por meio, primeiramente, como disse a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos um exemplo de um irmão que ele, lendo uma vez um livro que se falava de Deus, se falava da salvação, e esse livro ele tinha como um título uma luz menor, uma luz menor para uma luz maior. Essa pessoa lendo esse livro, depois ele foi para a Bíblia, hoje ele é evangélico. E Deus, em Cristo Jesus, possa fazer uma obra na vida de todos, convidando a todos para orar com sabedoria, aceitar Jesus, lendo a sua palavra, preparar para a vida gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai vir, quando não sei, mas é certo que eu posso dizer para vocês, que Ele vem e que nós possamos estar todos preparados naquele dia e ajudar as pessoas a se preparar também para alcançar o mesmo que nós desejamos alcançar. E que Deus abençoe a todos.